Bem-vindos ao canal da Legião Anchieta. Meu nome é Gabriel, eu sou um dos administradores da Legião, um dos líderes do setor doutrinal da mesma. E não apareço muito aqui, na verdade, né? Apareci em 2 ocasiões, em específico, com lives do professor Carlos de Bezerra, mas nunca apareci em vídeo gravado como esse. Inclusive, eu já peço perdão a todos vocês pela qualidade do vídeo, pelo ângulo da câmera, pela iluminação, etc., talvez até pelo microfone, porque eu não tenho absolutamente nenhum costume de fazer isso. Essa é a primeira vez que eu gravo um vídeo para um canal específico. O tema desse vídeo é espinhoso. É um tema que, vez ou outra, aparece nos meios católicos como fonte de discussão e que não deveria o ser, na verdade, porque a resposta para essa pergunta que está no título do vídeo sobre a compatibilidade do catolicismo e do libertarianismo é muito óbvia: os dois não são compatíveis. E bom, nós já nos propusemos a refutar, né, essa possível compatibilidade. Já escrevemos um artigo, em específico, eu escrevi esse artigo no ano passado para a Legião, expondo o magistério extraordinário e ordinário da Igreja no tocante a determinadas proposições que o libertarianismo, como corrente em lato sensu, faz. Mas esse não vai ser o único ponto desse vídeo. Na verdade, o que me motivou a fazer esse vídeo em específico foi um problema que nós tivemos, um problema muito sério, inclusive, na minha opinião, em relação à autolinguagem, que é hoje talvez o maior grupo, o maior movimento que se intitula como católico, ou que pelo menos é dirigido por católicos, que se declaram também libertários. É claro, né? Tirando algumas caricaturas que já existem no meio, mas eu me refiro a pessoas que, ao menos, se portam de maneira um pouco mais séria, ou tentam transparecer essa seriedade. Esse problema, ele foi mais grave do que eu poderia imaginar que ele o seria no início, porque, primeiramente, toda a interação que eu tive com o Miorim, né, foi muito cordial. E, por conta disso, eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. A primeira parte desse vídeo, eu vou expor todo o contexto, né, dessa situação, que envolve inclusive a escrita do artigo há um ano atrás, como que nós conversamos, né, para poder tentar chegar à proposta de um debate, mas que no final não acabou acontecendo, né, e que envolve o Thiago, né, o Araújo, o Saquarema, como a maioria de vocês conhecem. E bom, eu vou contextualizar tudo isso. A segunda parte do vídeo vai ser uma resposta a um vídeo que o Alta Linguagem produziu, mas que apagou, e que estava num canal de cortes, um canal mais secundário deles, e que, na verdade, eu tive a oportunidade de salvá-lo, ainda bem, antes que eles tivessem apagado. E eu vou responder a esse vídeo aqui. A terceira parte do vídeo vai ser a conclusão acerca da argumentação que eu vou expor aqui e algumas pontuações, né, sobre a postura católica diante das ideologias, diante dos movimentos políticos, diante de correntes, né, que evocam sistemas morais, como o caso do libertarianismo e outros, tá certo? Então, eu vou começar o vídeo com um trecho de uma live do Saquarema, onde o Miorim fez uma intervenção, né? O Miorim acabou entrando no meio dessa live e comenta algumas coisas. Aqui é o princípio, né, de toda a problemática que eu vou discorrer ao longo desse vídeo. Então, fica aí o corte dessa parte dessa live. Um livro que eu tô lendo por recomendação de um padre, da Flores Carmelli. Chama-se Iota Uno, um estudo das mudanças na Igreja Católica a partir do século XX. Eu já ouvi falar, mas eu nunca li. Ele tenta abordar muitas dessas questões. Cara, isso é a coisa que eu mais leio hoje. Hoje eu leio mais isso do que qualquer outro assunto. Nesse sentido, inclusive, eu já pedi recomendações para absolutamente todo mundo. Eu tenho o que eu tenho de listas sobre isso e o que eu estudo sobre isso. Me disseram que eu boto o anarcapitalismo na frente do catolicismo. Não, se eu entender que o catolicismo verdadeiro não defende o que eu estou defendendo hoje, não é compatível, eu largo em absoluto o libertarianismo. Eu não tenho nenhum problema em largar o libertarianismo. Isso só me tornaria uma pessoa qualificada para falar de mais assuntos. Não tem nenhum problema, efetivamente, do ponto de vista do que eu sei. E seria uma mudança real de opinião. Eu não tenho dúvidas. A minha alma vale mais do que qualquer dinheiro que eu possa ganhar em virtude dessas crenças. Até porque hoje eu me coloco como um anticomunista, muito mais do que como um austríaco, um libertário. Ser libertário é uma coisa que eu sou, mas não é uma coisa que efetivamente seja uma discussão muito clara na forma como eu me posiciono. Eu poderia me posicionar apenas como um católico, não como um católico e também austríaco e também libertário. Você acaba então vou alugar um triplex então, porque na Legião a gente tem um grupo só de doutrina. Daí é o pessoal só especializado nisso. Eu vou pedir pra eles pegarem todos os seus levantamentos aqui e eu vou passar o seu Telegram pra eles conversando também, inclusive, pra levantar esse debate por escrito. Contra-argumentar, tirar dúvidas, tudo. Miorim, agora eu preciso ir mesmo, cara. Muito obrigado, querido. Peço perdão aí por interromper sua live. Nada, obrigado, Miorim.
Valeu, querido. Tamo junto. Fica com Forte abraço. Deus. Então, como vocês puderam ver, né, o Miorin e o Thiago conversaram e foi feita uma proposta ao Miorin dele conversar com alguém do setor de doutrina da Legião Anchieta. Essa pessoa fui eu. Na verdade, fui eu porque eu já estava escrevendo esse artigo que eu mencionei sobre libertarianismo antes. E, coincidentemente, né, ocorreu esse episódio aí do Miorin aparecendo na live do Thiago no final e calhar de ele aceitar essa proposta de conversa. E, bom, eu conversei com o Miorin, eu não tive absolutamente nenhum problema com o Miorin no sentido de cordialidade, no sentido de respeito. Eu tratei com respeito, ele também me tratou com muito respeito. E nós chegamos a algumas conclusões, né, do que a gente ia fazer. Primeiramente, eu ia terminar o meu artigo e enviar esse meu artigo para o Miorin. Ele leria esse artigo e então a gente partiria para decidir, né, se o debate poderia acontecer por vídeo, o Miorin poderia responder esse meu artigo por vídeo e eu talvez fazer uma tréplica em vídeo também, ou se esse debate continuaria por escrito, né? Bom, a única questão que ocorreu é que o Miorin me enviou um trecho de um livro do Ratzinger, tá certo? Inclusive nem tem muita relação especificamente, né, com o ponto do libertarianismo, mas ele me enviou esse trecho e me perguntou o que eu achava do trecho, e eu disse que responderia ele no artigo, e o fiz. Na verdade, esse trecho do livro do Ratzinger não tem necessariamente, diretamente, a ver com o assunto do libertarianismo, mas tem sim a ver com o assunto da crise, que também é muito essencial para esse debate acerca de libertarianismo e catolicismo. Bom, o Miorin, então, aceitou os termos, né? E eu vou mostrar para vocês, né, os prints da nossa conversa, aquilo que for, obviamente, pertinente, né, a essa questão. Então eu vou colocar os prints aí na tela para que vocês leiam. Então vocês podem ver que o próprio Miorin, em um determinado momento, ele admite uma questão muito interessante, de que o libertarianismo não é compatível com todo o corpo de doutrina pré-conciliar da Igreja. E é exatamente isso que eu busco defender. Na verdade, eu acredito, sim, que as mudanças, as novidades conciliares trouxeram um nível, né, de compatibilidade grande com o libertarianismo. Eu não vou dizer total, porque eu acho que existem alguns pontos aí ainda um pouco nebulosos. Mas, certamente, as mudanças, as novidades conciliares jogaram o libertarianismo dentro do rol, né, de correntes políticas, filosóficas compatíveis, né, com esse pseudo-magistério, com esse pseudo-corpo de doutrina católica, porque isso não tem nada de catolicismo, né? Mas enfim, eu vou demonstrar tudo isso nesse vídeo, na segunda parte do vídeo, quando eu respondo propriamente ao alta linguagem, né, com argumentos mais concretos. Enfim, o que aconteceu depois, então? O Miorin leu o meu artigo, eu o enviei para ele simplesmente não me respondeu mais. E nós não tivemos uma conclusão acerca desse debate. Então, o Miorin não me respondendo mais, eu simplesmente deixei a ideia de lado. O artigo continua publicado, né, e eu vou linkar, vou deixar todos os links aqui no comentário, na seção da descrição, perdão, do vídeo. Os vídeos, né, o meu artigo, todos os links pertinentes. Enfim. E eu deixei isso passar, né, não me preocupei mais com essa questão. Até que, mais ou menos em novembro ou dezembro do ano passado, em 2024, eu vi um vídeo do Alta Linguagem onde eles afirmavam a compatibilidade do catolicismo com o libertarianismo. Um vídeo do qual eu mencionei anteriormente, que eu vou responder aqui, que o Miorin, de maneira muito enfática, afirmava essa compatibilidade. Eu achei estranho, porque ele não havia me respondido, né, sobre a questão do artigo. Eu não tive nenhum retorno, né, sobre o artigo em questão. Então, eu achei esse vídeo muito estranho. E, na verdade, quando eu assisti, eu percebi que o nível de argumentação deles era muito fraco, né, e era um nível de argumentação pueril para qualquer pessoa que compreenda aspectos basilares da fé católica. E que, infelizmente, na verdade, eu não digo isso de maneira ofensiva, mas me deixou muito claro que eles não compreendiam, né, questões de catecismo básico, questões de direito canônico básico, né, e questões eclesiológicas mesmo,
né, de exegese bíblica, de questão magisterial, né? Então, enfim, isso ficou muito latente para mim. Então eu fiz, né, um comentário tecendo algumas refutações bem basilares, bem superficiais, sobre os pontos que eles expuseram nesse vídeo. E eu fui respondido de uma maneira completamente baixa, né, e asquerosa mesmo, por o então membro do Alta Linguagem, o Adamski, né, que me ofendeu de diversas coisas. Não só me ofendeu, não só ofendeu a Legião, como ofendeu ao padre Álvaro Caldeirão, acredite se quiser, ofendeu o professor Carlos Nogueira, ofendeu ao Sidney Silveira, outro professor renomado da orbe tradicionalista no Brasil, ao professor Daniel Scherer e outros, né? E chamou, é claro, né, os velhos argumentos de acusação contra a fraternidade sacerdotal São Pio X, de cismática, de protestante e de coisas do tipo. Eu vou colocar todos os prints para que vocês vejam aí, primeiro, o que eu comentei, para que vocês vejam que eu não os tratei com falta de respeito em nenhum momento, e a resposta que ele me deu em relação ao meu primeiro comentário. Então vocês puderam ver, né, a atitude desse indivíduo, né, que ofendeu não só a mim, ofendeu a padres, ofendeu a homens com triplo da idade dele. Inclusive, ele me chamou de lerdão, de esquisito. Vocês vão ver, né, um pouquinho mais à frente o rosto, né, dessa pessoa, o trejeito dessa pessoa. Né? Eu acho que quando você ofende alguém de alguma coisa, você precisa ter moral, né, para falar aquilo dali. Mas, enfim, eu não quero tratar esse vídeo como, né, um embate de ofensas pessoais. Enfim, isso aí é um ponto totalmente esquivável que eu não quero adentrar aqui. Mas ele comenta, pra você ver, né, para que vocês vejam o nível da ignorância dele, né, do desconhecimento dele sobre o que eu estava falando, que ele leu o meu artigo e ele cita que eu utilizei um livro introdutório do Ratzinger, né? O nome do livro se chama Introdução ao Cristianismo, é um livro que ele escreveu na década de 80 ou 70, se eu me recordo bem, mas que o próprio Miorin havia me pedido para dar uma opinião sobre, como eu mostrei nos prints anteriores. Então eu não coloquei esse trecho ali por nada, né? Sem alguma razão. Na verdade, tem uma razão, foi justamente o pedido do Miorin. E diga-se de passagem, né? Ele diz que é um livro introdutório, um livro antigo do Ratzinger, mas Bento XVI, né, o Ratzinger, ele prefaciou esse livro no ano 2000, né, numa nova edição, e um ano antes do conclave de 2005, em 2004, ele autorizou a republicação dessa edição prefaciada do ano 2000. Então, a opinião dele continua, né? E quando vocês lerem aí o artigo, caso vocês venham a ler, vocês vão ver o nível, né, das afirmações que o Ratzinger faz nesse livro, que são esse trecho que eu coloquei ali é um retalho, tá? Dessa obra dele. Claro, né, uma obra muito mais extensa do que isso, mas que também eu vou recitar aqui um pouco mais à frente. Enfim, posto tudo isso, eu vou de fato agora adentrar ao vídeo, né, a resposta ao vídeo que eles publicaram no final do ano passado. Eles começam o vídeo respondendo a uma provocação que o Rafael Machado, da NR, faz em relação a essa questão de compatibilidade no Twitter, né? E, na verdade, eles desviam um pouco desse foco inicial e começam a adentrar em outros pontos que eu julguei mais importantes de responder. E que, claro, existem elementos, existem proposições, eu também digo isso no artigo, que se elas caem por terra, não existe mais compatibilidade. É como se eu refutasse o materialismo, por consequência, eu refuto o marxismo, né? É claro que um católico, por exemplo, não pode ser um marxista, porque o marxismo é materialista por excelência. Então, se existe uma proposição fundamental do libertarianismo que se choca com a doutrina católica de maneira frontal, essa corrente não pode ser defendida por católico algum. Tá certo? Então, enfim, eu vou dispor aqui os principais argumentos que eles colocam, eu vou seccionar isso aí para vocês muito bem e vou colocar os trechos em específico, onde eles discorrem mais sobre isso e em seguida responder.
Você mencionou tantas figuras aí, né? Você falou do Hilmer, Rothbard, tipo Machan. Dá pra falar, né? Que tanto figuras como Rothbard, tanto figuras como tipo Machan, ou figuras como, por exemplo, o padre James Sadowski, eles eram libertários. Sim. O James Sadowski via no Rothbard ali a conclusão consistente, o jesuíta, né? O James Sadowski, ele via ali no Rothbard a conclusão consistente do sistema político do Francisco Soares, segundo o qual a origem da legitimidade do poder civil estava no consentimento dos governados. Né? Vai ter aquela noção, uma noção tanto que vai dizer assim, o poder emana de Deus por meio do consentimento. Sim. Ele vai ter essa posição nesse sentido extremamente voluntarista, né? Com relação ao poder civil. Assim também a gente vai ter outras figuras ali dentro da ordem jesuíta, né? O Juan de Mariana vai falar da questão da manipulação da moeda, vai falar De como é permitido do tiranicídio. ao povo agir perante o seu monarca. Sim, o tiranicídio, o livro dele sobre isso, né? Do rei da instituição real foi tirado de circulação várias vezes por conta disso. Então você vai ter ali figuras católicas que vão defender essa noção que é, assim, bem libertária. Né? Outras questões ainda, se relacionam, e aqui faço uma adendo, né? O Luiz Molina, por exemplo, tem uma teologia da justiça social, né? Ele defende uma visão. Por exemplo, não é como se o Molina fosse exatamente um anarquista, coisa assim, porque ele acreditava, por exemplo, que uma lei, ela vinculava a sua consciência. Então, quando o ensinamento muito como os moralistas católicos da França, o pessoal todo, né, ele tinha esse negócio como quando o Estado promulga uma lei, essa lei vincula a sua consciência. No sentido que se você transgride ela, você está pecando mortalmente. Mas veja só, o Molina, então, ele vai defender quais coisas devem e não devem ser leis. Porque se eu legislar de uma forma, por exemplo, inadequada, eu estaria condenando um monte de pessoa pro inferno. Sim. É isso que ele falou para várias coisas não serem legais. Por exemplo, a questão de determinados juros, várias práticas para ele. Eu não tô me lembrando de cabeça, mas várias práticas para ele não deviam ser ilegais. Porque ninguém ia seguir. Imagino que a prostituição. Sim, prostituição. Sim. Primeiro porque ninguém ia seguir. Algumas leis, por exemplo, que ninguém ia seguir. Sim. Ninguém ia conseguir seguir. Ele falava, não pode, tem que ser só o quê? O essencial. Ele vai ter uma visão, de certa forma, de um minimalismo com relação à lei. Né? É o mínimo ali, o que as pessoas de fato vão conseguir seguir. Então a lei, ele vai ver, veja só que vai ter um vínculo aí com o próprio consentimento. A lei, ela vai ser fruto justamente daquilo que pode ter adesão da vontade das pessoas ali. Ou seja, que é praticável pelas pessoas. Né? Então você não vai ter ali aquela noção exatamente de uma. É uma visão voluntarista, ao mesmo tempo que vai falar da questão do Estado. Né? Não é exatamente aí um Estado, é um ordenamento jurídico que pode ser compatível com uma ordenação voluntária. Então ele começa citando alguns padres libertários, né, e algumas figuras da orbe de Salamanca, Francisco Soares, depois ele vai citar Molina. E é muito interessante, porque ele cita, né, que Francisco Soares acreditava que a origem da legitimidade do poder civil temporal está no consentimento. Mas nós vamos ver que isso não é verdade. Na verdade, o magistério da igreja nunca disse isso e disse o oposto a isso. Eu vou ler para vocês um trecho de Leão XIII da Immortale Dei. Diz então Leão XIII: mas como nenhuma sociedade pode existir sem um chefe supremo e sem que a cada um imprima um mesmo impulso eficaz para um fim comum, daí resulta ser necessária aos homens constituídos em sociedade uma autoridade para regê-los, autoridade que, tanto como a sociedade, procede da natureza, e por consequência tem a Deus por autor. Daí resulta ainda que o poder público só pode vir de Deus. Só Deus, com efeito, é o verdadeiro soberano senhor das coisas. Todas, quaisquer que sejam, devem necessariamente ser-lhe sujeitas e obedecer-lhe, de tal sorte que todo aquele que tem o direito de mandar não recebe esse direito senão de Deus, chefe supremo de todos. Todo poder vem de Deus. Romanos 13, 1. Diz o padre apostólico Tertuliano: quanto às honras devidas ao rei ou imperador, temos uma orientação clara de sermos obedientes em tudo, de acordo com o comando do apóstolo aos magistrados, príncipes e aqueles em autoridade, mas dentro dos limites da disciplina cristã, isto é, enquanto permanecermos livres da idolatria. Veja que Tertuliano coloca apenas uma condição para que se respeite e que se obedeça ao comando das autoridades do poder temporal, que não contradiga a lei divina, apenas isso. Mas, segundo o Adâmica, o que dá origem à licitude das autoridades temporais, a legitimidade das autoridades temporais é o consentimento, né, segundo a opinião de Francisco Soares, o que é certamente um absurdo. É claro que Francisco Soares era um teólogo, participava, né, da orbe de Salamanca, mas nós sabemos que existem muitos problemas dentro de Salamanca justamente por um detalhe que ele vai mencionar, que é o voluntarismo. Esse voluntarismo que só vai ser reabilitado na igreja depois do concílio. Correto? Então, perceba, tudo o que ele vai pontuar aqui, nesse vídeo, vai partir ou da opinião de teólogos, no caso, especialmente, de Salamanca, ou de opiniões, né, de exposições pós-conciliares. Tudo que ocorreu, tudo que foi exposto magisterialmente antes disso, simplesmente não existe, né, para eles. E é muito óbvio o porquê, né, dessa postura, porque o que existe antes do concílio contradiz frontalmente a ideia libertária.
Ele cita também a ideia de tiranicídio, que é absurda, na verdade, né? Inclusive eu vou citar mais à frente um outro texto da Immortalia Dei, um outro trecho da Immortalia Dei, onde Leão XIII condena essa ideia de sedição, de revolução, porque o tiranicídio, em alguma medida, é exatamente isso, e de maneira muito clara. Na verdade, os argumentos dele vão piorar muito ainda, mas a gente vai entrar nisso mais à frente. Num trecho mais à frente, ele também comenta que Molina, também participante da Orbe de Salamanca, da Escola de Salamanca, dizia que não seria lícito a um pobre roubar, furtar, né, a uma pessoa muito abastada. E ele dá a entender que isso é uma opinião nova, isso é um ensino novo, né, como se Molina tivesse dito isso apenas. Isso é uma questão de catecismo básico, o furto é um pecado, certo? Excedendo as questões de extrema necessidade, né, excetuando as questões de extrema necessidade, uma pessoa que, por exemplo, está à beira de morrer por inanição ou alguma coisa do tipo, ou por sede, que seja, ela furtar um objeto ou roubar algum alimento, alguma coisa que vá permitir que ela continue viva, isso não é pecado. Mas é claro que o furto em um senso ordinário, né, numa relação ordinária, um indivíduo que somente é pobre e que vê um outro indivíduo muito abastado, talvez até injustamente, não pode furtar, e isso é uma questão de catecismo básico, né, é uma questão muito simples, mas ele diz, né, de uma maneira um quanto estranha, né, como se isso fosse uma novidade. Enfim. Aquela questão, né, que falava, o pobre ele tem legitimidade de roubá-lo? Ou esse rico? Não, Molina vai dizer que não. É responsabilidade individual da pessoa rica, que está em pecado mortal fazer isso, ou não, ao seu abster-se de realizar o ato de caridade, ou ato de justiça, né, nesse sentido. Está na responsabilidade dele compartilhar os bens. Não se pode forçá-lo. Então, nisso, por que o Molina vai ver isso? Ele vai ter uma noção de direito de propriedade. Por que os libertários se opõem ao Estado? Sim. O que os libertários se opõem ao Estado é que um determinado conjunto de pessoas diga que é, perante Deus, melhor do que as outras. Sim. É isso que os libertários dizem. Os libertários dizem, não há reciprocidade moral nas pessoas. Elas estão sendo autorizadas a fazer coisas que as pessoas comuns não são. Por acaso, a lei moral não está no coração de todos os homens? Sim. Então, por que esses homens têm essa liberdade de atuar dessa forma? Ah, mas é porque Deus instituiu um rei. E aí, cara, eu queria ler, eu sempre gosto de ler esse trecho, que é 1 Samuel 8. Então o Miorim faz uma defesa de igualitarismo. Isso, inclusive, me chocou bastante quando eu assisti esse vídeo pela primeira vez, porque todo católico sabe que o igualitarismo está condenado pela Igreja, que essa é uma noção altamente anticatólica. Mas é claro que o libertarianismo, mesmo que o próprio Miorim negue isso, por ter sim uma raiz liberal, acredita nessa questão. Vejamos então o que diz Leão XIII sobre esse assunto. Diz então Leão XIII: nada deixam intacto ou inteiro do que foi sabiamente estabelecido pelas leis divinas e humanas para a segurança e honra da vida, enquanto censuram a obediência devida às autoridades às quais o apóstolo, São Paulo, nos ensina que toda a alma deve ser sujeita e que receberam por empréstimo de Deus o direito de mandar. Eles pregam a igualdade absoluta de todos os homens no que diz respeito aos direitos e deveres. A união natural do homem e da mulher, sagrada até entre as próprias nações bárbaras, eles a desonestam. E este laço, no qual se encerra principalmente a sociedade doméstica, enfraquecem-no e até o entregam ao mero capricho da sensualidade. Esse último trecho não tem tanta relação com o objeto que nós estamos discutindo aqui, mas veja que Leão XIII não só responde quanto à questão do consentimento, né, dita anteriormente, ele diz que todos os homens devem estar sujeitos, né, aos poderes temporais, mas ele também diz que todos os homens não são iguais, que homens não possuem direitos e deveres iguais e que isso é um absurdo. Isso deveria ser, na verdade, óbvio para qualquer católico, mas para o Miorim parece que não é o caso. Eu preferi, né, retirar esse trecho antes para poder responder com isso, porque a afirmação de Leão XIII é muito contundente contra o que diz o Miorim, mas agora a situação vai piorar muito. É interessante que o próprio Adamska tenha dito antes, né, que nós, tradicionalistas, somos mais próximos de Lutero. Não sei se isso é um elogio, na verdade, né, porque Francisco, Bento XVI, né, eram grandes admiradores de Lutero, enfim. Mas ele faz uma exegese, não só o Miorim como o Adamska, de trechos bíblicos do Velho e do Novo Testamento de maneira totalmente absurda, de uma maneira que eu nunca vi antes feita por um católico, pelo menos com o nível, né, de erudição que eles dizem ter. E a gente vai ver isso agora nos próximos trechos. E aí, cara, eu queria ler, eu sempre gosto de ler esse trecho, que é 1 Samuel 8. Ah, sim. Que é o trecho sobre Os israelitas os israelitas pedindo um rei. Sim, sim. Então, se você puder, por favor, Vossa, colocar na tela,
Eu acho bem pertinente esse trecho, porque ele é bem assustador. Leia, por favor. E disseram-lhe: Tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: Dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu: Atenda tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes que direitos reivindicará o rei que os governará. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que estava lhe pedindo o rei, dizendo: Isso é Isto- o que o rei, que reinará sobre vocês, reivindicará como seu direito. Ele tomará os filhos de vocês para servir nos seus carros de guerra e em sua cavalaria, e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandante de 1000 e outros como comandante de 50. Ele os fará arar as terras dele, fazer a colheita, fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais, e o dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais da colheita das uvas, e o dará a seus oficiais e seus criados. Também tomará de vocês para seu uso particular os servos e as servas, o melhor do gado e os jumentos. E tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Todavia, o povo recusou-se a ouvir Samuel e disseram: Não, queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações, o rei nos governará e sairá à nossa frente para combater nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo que o povo disse, Samuel repetiu perante o Senhor. E o Senhor respondeu: Atenda-os e lhes dê um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: Volte para cada um para a sua cidade. Volte cada um para a sua cidade. O primeiro rei aí foi o rei Saul, né, que veio depois. Então, veja, há uma colocação aí de que ter um rei não era uma coisa positiva. Sim, Ter um rei não era o que Deus esperava. O que Deus esperava? Que obedecessem diretamente ao comando divino. sim. Pelos Era profetas. isso o que é o comportamento ideal. Sim. É a obediência direta à moral. Porque Deus é a moral. Deus é o correto a agir. Então, se era essa a obediência, quando você coloca um homem nesse papel, esse homem está submetido à correta obediência. Sim. Então, todo o entendimento que nós temos em relação às autoridades deve ser mediado pela ética. Deve ser mediado pelo bom, pelo mal, pelo certo e o errado. E a partir daí a gente começa a se perguntar: opa, calma aí. Se os homens são incapazes de definir qual é o melhor futuro para os outros, o indivíduo não pode decidir o futuro de outro. Uhum. Porque senão o arbítrio não seria livre. Sim. Seria de outro indivíduo. Sim. Se os indivíduos não são capazes de prever as melhores condições e recursos dos outros. Porque se assim o fosse, esses indivíduos poderiam organizar hoje a sociedade. Né? E todos o seguiriam. É porque não há certeza sobre o seu plano que ele não é seguido voluntariamente. Ele só precisa ser forçado porque ele é incerto. Sim. E se nenhum dos sujeitos está acima da lei moral, se nenhum dos sujeitos é dado possuir efetivamente uma autoridade maior do que os outros, então não há como, para governar os homens, um indivíduo ser capaz de determinar como deveria ser o governo de todos. Sim. Bom, esse trecho, o Myorin diz muitas coisas, né? Então eu vou ter que responder de uma maneira um pouco mais longa. Mas esse daqui, com exceção de um outro trecho em que o Adamska faz um comentário sobre Romanos, né, é um dos piores desse vídeo. Enfim, o Myorin, ele tenta atribuir uma interpretação anárquica a um trecho que, na verdade, depõe contra o libertarianismo e contra o consentimento popular. E eu vou provar para vocês que é o caso desse texto. Vamos ver primeiro o início desse trecho, desse capítulo, que eles pularam. Samuel, tendo envelhecido, estabeleceu seus filhos como juízes de Israel. Seu filho primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e julgavam em Bersabéia. Os filhos de Samuel, porém, não seguiram as suas pisadas, mas deixaram-se arrastar pela cobiça, recebendo presente e violando o direito. Todos os anciãos de Israel vieram em grupo ter com Samuel em Ramá, e disseram-lhe: Estás velho, e teus filhos não seguem as tuas pisadas. Dá-nos um rei que nos governe como tem todas as nações. Perceba que os filhos de Samuel não estavam sendo autoridades justas. Mesmo assim, elas eram legítimas e o povo não quis atender, né, a essa legitimidade dada por Deus a estes homens, ainda que eles fossem injustos, ainda que eles estivessem em um período de corrupção dessas autoridades. Então, esse texto não se coloca como um texto de apologia ao libertarianismo, a uma espécie de anarquismo. O Myorin, inclusive, em dado momento, dá a entender como se as pessoas tivessem que atender ao chamado divino diretamente, né? Como se essa relação se desse pelo mero cumprimento da moral. Isso é falso, porque Samuel era esse intermediário.
os filhos de Samuel eram esses intermediários que não estavam sendo justos. E eu vou trazer aqui um trecho também de Leão 13, também da Immortale Dei, onde ele comenta sobre a homenagem voluntária dos súditos aos príncipes, aos reis, e fala sobre essa questão. Vejamos. Leão 13 diz: se os chefes de Estado se deixarem arrastar a uma dominação injusta, se pecarem por abuso de poder ou por orgulho, se não proverem ao bem do povo, saibam que um dia terão de dar contas a Deus, e essas contas serão tanto mais severas quanto mais santa for a função que eles exercerem, e mais elevado o grau da dignidade de que estiverem investidos. Os poderosos serão poderosamente punidos. Sabedoria 6, 7. Também diz: desta maneira, a supremacia do mando arrastará a homenagem voluntária do respeito dos súditos. De feito, se estes estiverem uma vez bem convencidos de que a autoridade dos soberanos vem de Deus, sentir-se-ão obrigados em justiça a acolher docilmente as ordens dos príncipes e a lhes prestar obediência e fidelidade, por um sentimento semelhante à piedade que os filhos têm para com seus pais. Seja toda a alma sujeita aos poderes mais elevados. Romanos 13, 1. Porquanto não é lícito desprezar o poder legítimo, seja qual for a pessoa em que ele resida, mais do que resistir à vontade de Deus. Ora, os que lhe resistem correm por si mesmos para sua perda. Quem resiste ao poder, resiste à ordem estabelecida por Deus, e os que lhe resistem atraem a si mesmos a condenação. Romanos 5, 2. Assim, pois, sacudir a obediência e revolucionar a sociedade por meio da sedição é um crime de lesa majestade, não só humana, mas divina. Perceba, Leão 13 aqui exorta os governantes, as autoridades temporais, a governarem de maneira santa e justa, e que isso arrastará a população a uma homenagem voluntária, mas a submissão não torna-se um objeto aqui de voluntariedade, de consentimento, como diz o Adamska. Tanto é que o próprio Leão 13 faz um paralelo aos filhos e aos pais. Quando nós somos crianças, nós temos uma relação de autoridade com nossos pais que não foi consentida, né? Nós não tivemos a escolha de nascer ou não. Nosso pai, nós não, tampouco escolhemos os nossos pais, né? Então, mesmo assim, nós temos que obedecer aos nossos pais. É claro, desde que eles não nos exijam coisas que estejam contrárias à lei de Deus. Mas ainda que essas coisas sejam um tanto injustas, um tanto problemáticas, nós devemos obedecer aos nossos pais. É claro, até a emancipação, né, dos filhos, mas depois ainda há algumas questões de respeito e de honra aos pais, é óbvio. Agora, um pai que educa os seus filhos, que governa os seus filhos e a sua casa de maneira justa, atrairá para si a docilidade dos filhos. E ele faz esse exato mesmo paralelo com a governança temporal. Perceba que nada tem a ver com libertarianismo, nada tem a ver com consentimento, como defende, né, o Adamska e o Miorim, e que pegam um trecho de 1 Samuel 8 e fazem uma distorção absurda, que eu imagino que todos vocês que ouviram, né, e leram esse trecho perceberam que não faz absolutamente o menor sentido com o que ele diz. A submissão não está ligada ao modo como esses indivíduos governam, e ele deixa isso muito claro em seguida, quando diz que não importa em quem a autoridade resida, não é lícito resistir à mesma. E esse é o exato caso da passagem de Samuel, não é? O povo não consentia, não acreditava que os juízes eram autoridades legítimas, né, ou boas para eles. Enfim, veja que não há elemento de consentimento nenhum aqui no tocante à submissão, no tocante à legitimidade dessas autoridades, né, temporais. Alguns de vocês podem questionar a legitimidade, a diferença, né, de legitimidade de Samuel para as governanças, para o Estado moderno e para as governanças atuais. Mas Leão 13 escreve todas essas coisas que expus aqui num contexto de unificação da Itália, num contexto revolucionário e de caos. Né? E que essas governanças também eram para a Igreja Católica e para os católicos de maneira geral muito perversas. E claro, a gente tem o exemplo dos primeiros cristãos que foram perseguidos, martirizados, submetidos a uma série de torturas pelo Império Romano pagão e ainda assim eram dóceis à sua autoridade. Isso está muito claro no texto de Romanos, que inclusive o Adamska vai questionar, né, um pouco, mudar um pouco o sentido do texto, e que
como eu expus aqui em todos esses momentos, Leão XIII sempre cita Romanos 13 como uma fonte para essa legitimidade das autoridades. Mas ainda há um exemplo no Evangelho que para mim é absolutamente cabal. Vejamos. Pilatos então lhe disse: Tu não me respondes? Não sabes que tenho poder para te soltar e para te crucificar? Respondeu Jesus: Não terias poder algum sobre mim, se de cima não te fora dado. Por isso, quem me entregou a ti tem pecado maior. Evangelho segundo São João, capítulo 19, 10 e 11. Bom, quem sou eu para questionar o que Nosso Senhor diz? Ele diz claramente que Pilatos tinha legitimidade enquanto governante, ainda que os romanos estivessem subjugando os judeus e de diversas maneiras. Esses que, é claro, incorriam num pecado até maior do que os judeus, e o próprio Cristo diz isso também, por conta da apostasia e do deicídio que eles vão cometer. Enfim, eu não posso questionar Nosso Senhor. Acredito que o Adamska, o Miorim, também não vão questionar algo que Nosso Senhor diz, pelo menos eu espero assim, e nós podemos dizer que, no mínimo, Pilatos era uma autoridade legítima e que, é claro, vide, olhando para a situação atual do Estado moderno, o Estado moderno possui ferramentas muito mais aprimoradas do que o Império Romano pagão, mas no quesito de brutalidade e de perseguição nós não podemos dizer que há uma similaridade. No passado e no contexto do Império Romano pagão, as coisas eram muito piores. Então, respondida essa última questão, nesse último trecho do vídeo deles, eu vou tocar em apenas 3 pontos para que esse vídeo não fique tão longo. O primeiro é sobre a liberdade religiosa, que eles vão comentar em seguida, eu vou colocar o trecho. O segundo ponto, sobre a pena de morte, que o Miorim vai comentar um pouco mais à frente. E no terceiro ponto, eu vou, na verdade, reunir algumas afirmações pontuais que eles fizeram e que estão erradas, tanto do ponto de vista canônico, quanto do ponto de vista magisterial. Então, sobre a liberdade religiosa. Pra mim, é que o que criticam, na verdade, no libertarianismo, são as duas coisas que criticam na igreja hoje. Criticam a resposta dos libertários sobre liberdade de religião. Liberdade de culto. Sim. Então, eles acreditam que você deveria poder promulgar a religião católica à força. Então, tem essa visão muito clara. E isso é considerado falso desde o século, assim, se for falar assim, desde Santo Agostinho, né, no mínimo. Sim. E temos, aliás, desde a Bíblia, temos expresso desde a Bíblia. Porque é isso os fundamentos que o pessoal usa. Então, desde o início, isso daí já era falso, né? Mas se você pensar no pensamento sistemático, desde, sei lá, século XVI, isso está muito bem fundamentado. Por exemplo, na questão dos índios, você pode convertê-los à força? Não tem como, exatamente. O que é ter fé, né? O que é ter fé, senão uma adesão do seu coração? Então, o Miorim e o Adamski equiparam a condenação da liberdade religiosa com a conversão forçada. O Adamski diz corretamente que a conversão forçada sempre foi condenada pela Igreja desde o princípio, e isso é verdade. Mas se as duas coisas são a mesma coisa, se a não existência da liberdade religiosa incorre na conversão forçada, por que a Igreja condenou a liberdade de culto, a liberdade de religião, por milênios, ao mesmo passo que condenava a conversão forçada? Porque elas não são a mesma coisa. A conversão forçada é, de fato, você forçar o indivíduo contra a sua vontade, contra a sua deliberação, a tornar-se católico. Isso sempre foi condenado pela Igreja. A liberdade religiosa, por outro lado, é a permissão de que todos os indivíduos possam professar publicamente os seus respectivos cultos sem nenhuma penalidade. E isso sempre foi condenado pela Igreja. No caso, o contrário disso é a ideia de que o Estado pode sim suprimir cultos públicos, em alguns casos até mesmo privados, de religiões que não sejam a católica. Mas não quer dizer que essas pessoas sejam forçadas a se converter, porque de fato a conversão, a fé, é um atributo da liberdade. Ela não pode ser forçada por absolutamente ninguém, nem pelo Estado, nem por homem algum. Vejamos então o que o magistério diz sobre a liberdade religiosa. Para evidenciar melhor essas verdades, é conveniente considerar separadamente as diversas espécies de liberdades que se dão como conquistas da nossa época. E, primeiramente, a propósito dos indivíduos, examinemos essa liberdade tão contrária à virtude da religião, a liberdade de culto, como é chamada, liberdade que se baseia no princípio de que é lícito a cada qual professar a religião que mais lhe agrade, ou mesmo não professar nenhuma. Diz Pio IX no Sílabus, carta encíclica que enuncia as proposições condenadas pela Igreja, ou seja, aquelas proposições que estão incluídas e anunciadas no Sílabus estão condenadas pela Igreja. No ponto 77, ele diz:
Na nossa época, não é mais necessário que a religião católica seja considerada como a única religião do Estado, excluídos os outros cultos. No ponto 78, ele diz: por isso é de louvar que em regiões católicas se tenha providenciado por lei que aos imigrantes naquelas regiões se permita o culto público próprio deles. As duas proposições estão formalmente condenadas. E contra a doutrina da Sagrada Escritura e dos Santos Padres, os seguidores do naturalismo não temem afirmar que o melhor governo é aquele no qual não se reconhece ao poder político a obrigação de reprimir, com sanções penais, os violadores da religião católica, a não ser quando a tranquilidade pública o exija. Desta ideia absolutamente falsa do regime social, não receiam passar a fomentar aquela opinião errônea e mortal para a Igreja Católica e a salvação das almas, chamada por nosso predecessor de feliz memória, Gregório XVI, loucura. A saber que a liberdade de consciência e de cultos é um direito próprio de cada homem que deve ser proclamado garantido em toda a sociedade retamente constituída. Afirma o cardeal Ratzinger sobre o texto da Gaudium et Spes e sobre as mudanças conciliares no tocante à liberdade religiosa. Se se deseja emitir um diagnóstico global sobre este texto, da Gaudium et Spes, poder-se-ia dizer que significa, junto com os textos sobre a liberdade religiosa e sobre as religiões mundiais, uma revisão do sílabus de Pio IX, uma espécie de antissílabus. Contentemo-nos aqui com a comprovação de que o documento desempenha o papel de um antissílabus e, em consequência, expressa a intenção de uma reconciliação oficial da Igreja como nova época estabelecida a partir do ano de 1789, ou seja, uma época revolucionária, materialista e anticatólica. Então esse ponto da liberdade religiosa está muito bem respondido, né? O magistério fala por si só. Passemos agora para a questão da pena de morte. Então é óbvio que a igreja, nesse sentido, não autoriza matar nessa circunstância. Por quê? Porque a igreja não autoriza matar em circunstância alguma. Sim, A pena de morte, hoje, é tida como revogada. Sim. Não há legitimidade moral, não há nenhum caso que autorize a pena de morte. A questão da pena de morte é um ponto muito, muito fácil de ser respondido. Na verdade, eu me impressiono sempre, eu tenho que repetir isso aqui, como eles desconhecem quesitos básicos da fé católica por uma má formação evidente. E eu não digo isso novamente no sentido de ofendê-los, mas que isso é visível. A Igreja defendeu por 2 milênios a legitimidade da pena de morte de maneira magisterial em vários momentos. Agora, por conta da alteração de Francisco em um documento específico recente, se eu não me engano em 2017, antes, né, do falecimento do mesmo, ele proibia, no caso, e condenava a pena de morte, inclusive com algumas frases extremamente escandalosas que eu vou mostrar aqui. Mas veja, como para um católico parece plausível, visando o que é a infalibilidade papal, o que é o magistério ordinário, extraordinário, que é infalível também, tudo isso ser derrubado, ser jogado por terra por conta de uma pseudo-alteração de um único Papa. Um Papa pode apagar 2000 anos de história da Igreja. Pode apagar um ensino que foi propagado, enunciado por 2000 anos. Esse é o pensamento continuista. Esse é o pensamento do Miorim e do Adamski nesse sentido. Eles acreditam, e isso, como eu disse, evidencia um desconhecimento sobre o que é infalibilidade de fato muito grande. Vejamos então primeiro onde Francisco condena a pena de morte e como a Igreja a tratava antes. Francisco diz, em 2018, fazendo uma errata aqui, num discurso que ele dá à delegação da Comissão Internacional contra a Pena de Morte. Ele diz que, nos séculos passados, quando faltavam os instrumentos dos quais hoje dispomos para a tutela da sociedade e ainda não tinha sido alcançado o nível atual de desenvolvimento dos direitos humanos, o recurso à pena de morte apresentava-se, em algumas ocasiões, como uma consequência lógica e justa. Até no Estado Pontifício se recorrera a esta forma desumana de punição, ignorando o primado da misericórdia sobre a justiça. É por isso que a nova redação do Catecismo dá a entender que devemos assumir a nossa responsabilidade pelo passado e reconhecermos que a aceitação desse tipo de pena foi consequência de uma mentalidade de uma época mais legalista do que cristã, que sacralizou o valor de leis carentes de humanidade e de misericórdia. A Igreja não podia permanecer numa posição neutral
diante das exigências atuais de reafirmação da dignidade pessoal. Então Francisco diz que a Igreja do passado, que Santo Agostinho, que Santo Tomás, que inúmeros papas, que 2 catecismos de uso universal da Igreja, o de Trento e o de São Pio X, discorreram sobre a pena de morte de maneira legalista, porque tinha uma mentalidade mais legalista do que cristã. E que, na verdade, é claro, é Francisco que é mais cristão do que todos esses homens que eu acabei de citar. Isso é muito evidente. A nossa época, é claro, possui uma mentalidade muito mais cristã do que legalista, do que positivista, do que materialista, do que ateia. Eu acho que é muito óbvio perceber o problema aqui e o tamanho do escândalo daquilo que Francisco diz. Mas, novamente, o Miorin e o Adamski, eles desconhecem questões básicas sobre infalibilidade, sobre o depósito da fé e sobre todas essas questões. É óbvio, um papa não pode alterar o depósito da fé. A revelação acaba com São João, tudo está depositado e os papas são guardiões. Aquilo que foi ensinado por 2000 anos na igreja não pode ser alterado por um papa. Não pode. É a fé que sempre foi crida, sempre em todo lugar. Qualquer católico sabe disso. Como 2 catecismos de uso universal da Igreja, o de Trento e o de São Pio X, que discorrem sobre a pena de morte, inclusive se tratando de um mandamento, do 5º mandamento, poderiam errar, poderiam discorrer sobre um mandamento de maneira legalista. E que, claro, todos estão errados, apenas Francisco está correto. Essa é uma questão muito simples, muito simples. Novamente, 2000 anos de igreja, 2000 anos de um ensino jogados às traças por conta de uma afirmação de Francisco. E que, na verdade, não são só 2000 anos de igreja por si só, depois da fundação da igreja de fato, mas há outro que também, no Evangelho, vai defender o uso da pena de morte. Propriamente, Nosso Senhor. Vejamos. Jesus disse também a seus discípulos: é impossível que não haja escândalos, mas ai daqueles por quem eles vêm. Melhor lhe seria que se lhe atasse em volta do pescoço uma pedra de moinho e que fosse lançado ao mar, do que levar para o mal a um só destes pequeninos. Tomai cuidado de vós mesmos. Diz Santo Tomás: cada parte é direcionada para o todo, assim como o imperfeito para o perfeito. Portanto, cada parte existe naturalmente para o bem do todo. Por esta razão, vemos que se a saúde de todo o corpo humano exige a excisão de um membro, porque se tornou pútrido ou infeccioso para os outros membros, seria louvável e saudável cortá-lo. Agora, cada indivíduo está relacionado com toda a sociedade como uma parte do todo. Portanto, se um homem é perigoso e contagioso para a comunidade por causa de algum pecado, é louvável e saudável que ele seja morto para salvaguardar o bem comum, pois um pouco de fermento corrompe toda a massa. Um poder maior implica uma coação mais forte, pois, assim como a cidade é uma comunidade perfeita, assim o seu chefe tem o poder perfeito de coagir. Por isso, pode infligir penas irreparáveis como a de morte ou de mutilação. Diz Santo Agostinho: a própria autoridade divina opôs algumas exceções ao princípio de que não é lícito matar um homem, mas trata-se de exceções em que ordena que se dê a morte, quer por uma lei promulgada, quer por uma ordem expressa que, na ocasião, visa certa pessoa. Mas então aquele que deve o seu ministério ao chefe que manda não é ele próprio que mata. Comporta-se como um instrumento, como uma espada, para o que a utiliza. Por isso, não violaram o preceito não matarás aos homens que, movidos por Deus, levaram a cabo guerras, ou os que, investidos de pública autoridade e respeitando a sua lei, isto é, por imperativo de uma razão justíssima, puniram com a morte os criminosos. Diz o Catecismo de Trento: outra espécie de homicídio lícito pertence às autoridades civis a quem é confiado o poder de vida ou de morte, cujo exercício legal e judicioso punem os culpados e protegem os inocentes. O justo uso desse poder, longe de envolver o crime de homicídio, é um ato de obediência suprema a este mandamento que proíbe o homicídio. O fim do mandamento é a preservação e segurança da vida humana. Ora, os castigos infligidos pela autoridade civil, legítima vingadora do crime, tendem naturalmente para este fim, pois dão segurança à vida, reprimindo o ultraje e a violência. Daí essas palavras de Davi: pela manhã matei todos os ímpios da terra para exterminar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Salmos 101, 8. Então o vídeo está respondido. No meu julgo, todos os argumentos principais que eu joguei mais importantes,
estão respondidos. Eu vou colocar apenas mais 2 trechos aqui, onde o Adamska ele comenta sobre Romanos 13 e sobre a desobediência civil, e eu quero que você compare com tudo que eu apresentei, com todos os textos que eu apresentei de Leão 13, de outros que exortam o texto de Romanos 13, para que vocês pensem um pouco se é a opinião dele, que ele tirou de lugar nenhum, que vale sobre o texto, ou se é a opinião dos santos padres e de outros teólogos. E sobre a desobediência civil, os textos que eu mencionei sobre Leão 13 aqui também. O meu artigo vai ficar aí na descrição. Eu peço que vocês leiam, porque lá eu trato de algumas questões, mas especificamente trato sobre a questão dos impostos também, trato um pouco melhor sobre a questão da liberdade religiosa e um pouquinho melhor também sobre a questão da pena de morte, com algumas citações a mais, e toda a bibliografia também está lá no artigo. Para finalizar, o que eu tinha dito no início do vídeo, a postura do católico diante das ideologias é a de prudência. E é óbvio, é a de análise daquilo que a igreja sempre ensinou. Então, novamente, agradeço, né, a atenção de todos vocês, foi um vídeo longo. Peço novamente que vocês olhem todos os links aqui na descrição do artigo e etc. Esse final do artigo, né, que eu escrevi há um ano atrás, tem essa questão do Ratzinger, né, que é bem importante que vocês leiam também. O Ratzinger, que sempre foi, né, um exortador de Chardin, de Lamennais, né, de outros, de Baltazar, de Künger, que era amigo de Congar. Enfim, fica a critério de vocês analisar essas afirmações, essas citações do Ratzinger também. Enfim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, salve Maria. Nesse caso, a atitude da igreja perante a questão do Estado, inclusive, o pessoal usa muito Romanos 13 para falar disso, né? Mas o que o Paulo tá recomendando ali é uma atitude de docilidade, né? E não assim, olha, aceita essa injustiça. É a questão da outra face mesmo que ele recomenda, por quê? Igreja de Roma, né? Romanos, cartas aos romanos, falando da igreja de Roma, estavam sendo perseguidos, Nero, tudo, botando fogo em Roma, os negócios tudo, culpando os cristãos que estão sendo perseguidos. E nesse sentido todo, a desobediência civil, é nesse sentido mais, porque a desobediência civil pode ser dita como condenada, no estilo de Paulo, não se aconselha. Se ocupe, Paulo fala, né? Se ocupe com as coisas de Deus, tá ali, tá, deixa aí, entendeu? Vai ser perseguido mesmo, vai ter que aguentar. Por que Paulo diz? A gente tem que arranjar um consolo nisso, né?